Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Nessa nossa aula 19, a gente vai falar de cones, tá? Mais uma figura aí da geometria espacial que costuma cair bastante nos vestibulares. Enem também, Enem gosta bastante, tá bom? Então vamos lá. Geralmente a gente costuma representar um cone na geometria assim, dessa forma. Então, como vocês podem ver, já sabem o que é um cone. Então a gente tem aqui uma base circular, um ponto acima dessa base, e a gente vai unir esses infinitos com infinitas retas, esse ponto aqui em cima com essa base que é uma circunferência. Por exemplo, aqui, então a gente tem um plano contendo essa circunferência e um ponto aqui. Então a gente como se unisse com infinitas retas essa circunferência aqui nesse pontinho P, beleza? Se a gente for planificar esse cone, a gente obtém essa figura aqui, ó. Como se você recortasse um pedaço de papel nesse formato aqui e uniria essa, essa parte aqui com essa. Aí você tem um cone, como uma casquinha de sorvete, né? Só que aqui, para fechar com essa base aqui, a gente tem um círculo. Então aqui o R está representando o raio da base, aqui no cone montado vai estar aqui. A altura, que é a distância desse pontinho aqui, da pontinha do cone, até a base circular. E aqui a gente tem o que chama de geratriz. Essa é a geratriz do cone, que aqui no caso, ele planificado, ele se tornaria um errão aqui, né? Um raio maior. Isso aqui é tipo um setor circular, né? Como a gente calculou a área do setor circular lá em circunferências, então a gente torna isso aqui um setor circular. E esse errinho aqui, ó, no cone montado, ele vem aqui para essa base aqui, fora da superfície lateral aqui. E olha só que interessante, aqui, ó, tá o 2πr, ou seja, o comprimento da circunferência. Porque para a gente fechar esse cone aqui, juntar essas duas partes aqui, essas duas geratrizes, ela vai completar a circunferência aqui toda, né? Então, por isso aqui que a gente tem o 2πr, é o comprimento dessa circunferência aqui da base. Essa geratriz, para achar ela, a gente faz o pitch, né? Aqui, quando a gente tem um cone reto, aqui vale 90 graus. Se eu tiver o raio e o h, a gente tem a geratriz. Por exemplo, aqui, ó, g ao quadrado igual a h ao quadrado mais r ao quadrado. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, a gente tem um cone de R valendo 6, o H valendo 8. Aqui, quanto que vale o G? 10. Nem precisa fazer a conta. Dá para ver que esse é um triângulo 3, 4, 5 multiplicado por 2. Aqui seria o 4, aqui seria o 3, só que está multiplicando por 2. Então aqui a gente tem 5 vezes 2, 10. Triângulo 3, 4, 5 disfarçado. Para as áreas, a gente vai ter a área da base, como é uma circunferência, vai ser πr ao quadrado, a área da circunferência. A área lateral, a gente tem que é πr vezes g, πr vezes g, πr vezes g. Aqui a gente pode usar a geratriz. Ou ainda, se você tiver esse ângulo aqui, alfa, você pode fazer a área da circunferência está para πr ao quadrado, a área que é 360 graus, né? Aí esse alfa aqui vai estar para x. Você também pode achar a área dessa forma. E a área total do cone é só somar todas essas áreas, né? Um exercício do Enem que traz algo relacionado com isso é esse aqui, ó. O arquiteto está fazendo um projeto de iluminação de ambiente e necessita saber a altura que deverá instalar a luminária ilustrada na figura.
Sabendo-se que a luminária deverá iluminar uma área circular de 28,26 metros quadrados, e considerando π 3,14, a altura h será igual a. Então, aqui ele quer iluminar uma área de 28,26 metros quadrados, então ele quer saber a que altura eu tenho que colocar essa luminária aqui. E aqui ele deu que o G vale 5. Bom, eu tendo a área dessa circunferência aqui, eu consigo achar o raio, né? E achando o raio, eu faço um pitch aqui para descobrir a altura. Então, beleza. A área vai ser πr ao quadrado. A área que ele deu é 28,26 metros quadrados. O π ele falou para usar 3,14 e o raio é o que eu quero descobrir. Pô, Léo, que chato, né? Trabalhar com o número com vírgula aqui. Mas o Enem foi bonzinho, que se a gente fizer 28,26 dividido por 3,14, a gente acha o número 9 nessa divisão. Então, olha só que bonzinho. Aí, a gente tem que o raio é 3. Raiz quadrada de 9 é 3. Bom, então eu tenho um triângulo ali de geratriz 5, né? Hipotenusa 5, que é o que ele forneceu. O R é o 3 e é um triângulo 3, 4, 5. Olha só. Pareceu trabalhoso no início, mas não. É um triângulo 3, 4, 5. Portanto, a altura aqui é 4 metros. As secções que a gente pode encontrar em um cone. Se a gente seccionar esse cone transversalmente e paralelo com a base aqui circular, a gente também obtém um círculo aqui, só que menor que o da base. A secção meridiana vai ser um triângulo, né? Vai ser esse triângulo aqui. Como no caso de um cone reto, a gente vai ter um triângulo isósceles. Se aqui vale G, aqui também vale G. Uma observação, quando ele falar cone equilátero, é que por essa secção meridional aqui, a gente vai obter um triângulo equilátero. Então aqui vale G, aqui também vale G. Só que aqui é o diâmetro, então vale 2 R's. E a altura nesse caso vai ser R raiz de 3, porque como vai ser 60 graus aqui, se a gente fizer tangente de 60, a gente acha que o H é R raiz de 3. Então, só uma observação, se no exercício falar um cone equilátero, é que nessa secção meridional a gente tem um triângulo equilátero. Algumas outras, se a gente seccionar meio oblíquo aqui, a gente tem uma elipse. Dessa forma aqui, uma parábola. E aqui, uma hipérbole. Só de curiosidade aí para vocês, que dá para formar várias figuras aqui dentro de um cone. Bom, agora o que mais cai em prova é o volume do cone. Nos prismas a gente usou bastante esse conceito aqui, né, que eu falei bastante para vocês. Volume é igual à área da base vezes a altura. Nos cones, a gente vai usar esse pensamento também, área da base vezes a altura, só que aqui a gente tem um bico, né? Ele fez um bico aqui. Então, esse volume aqui, ó, que está ao redor do cone, a gente não vai contar ele. Então, por isso a gente usa um macetinho que é, se fez bico, multiplica por 1/3. Fez bico, multiplica por 1/3. Então, a gente tem que o volume do cone é 1/3 da área da base vezes a altura. 1/3 da área da base vezes a altura. Fez bico, multiplica por 1/3. É a mesma coisa que eu vou usar na aula que vem de pirâmides. Pirâmides também é a mesma coisa. Tá bom? Aqui no caso, como a gente tem uma base circular, a gente tem que a área da base é πr ao quadrado vezes a altura. A altura aqui representada por h.
Então, 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura. Esse é o volume do cone. Se você gravar 1/3 da área da base vezes a altura, tá ótimo, porque aí você já sabe que a área da base já vai ser πr ao quadrado. Beleza? É bem parecido com a fórmula do cilindro, né? Só que a fórmula do volume do cilindro, a gente não divide por 1/3. Porque ele é não faz bico, né? Então a gente não divide por 1/3. Que no caso, o cone ele é bem parecido, porque se a gente pegar 3 cones de mesmo raio, mesma altura, a gente vai ter o volume igual de um cilindro de mesmo raio e mesma altura. Ou seja, se aqui, por exemplo, eu preciso de 3 casquinhas de sorvete para preencher um copinho aqui de sorvete, por exemplo. Essa é uma relação legal que dá para fazer com os cilindros. Inclusive, muitos exercícios eles cobram volume de cone relacionado com o cilindro. Olha só, esse do Enem. Em regiões agrícolas é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de cilindro reto, sobreposta por um cone e dimensões indicadas na figura. Tá aqui um silo. Às vezes, passando em estrada, tem isso, um silo em formato de cilindro, mais um cone em cima dele. Usa para armazenamento de grãos. O cilindro fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Utilize 3 como aproximação para π. O número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo é. Então aqui um lugar aqui, tem um silo aqui cheio e um caminhão com capacidade de transporte de 20 metros cúbicos. Então, eu tenho um silo aqui cheio de grãos, vou utilizar esse caminhão. Mas não vai caber tudo no caminhão de uma vez só, por isso que eu vou ter que fazer algumas viagens com esse caminhão. Bom, se em um caminhão cabe 20 metros cúbicos, eu preciso saber o volume desse silo aqui de armazenamento para saber quantas viagens eu vou precisar fazer. Bom, o volume do cilindro a gente sabe que é área da base vezes a altura, como a base é um círculo, então é πr ao quadrado vezes a altura, e agora a gente sabe que o do cone, se fez bico, divide por multiplica por 1/3. Se fez bico, multiplica por 1/3, então é πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3, ou multiplicado por 1/3. Então, é só eu somar esses volumes. Então, aqui o R do cilindro é 3, a altura é 12, e o R do cone é a mesma coisa, o mesmo raio aqui. Aqui, como ele está sobreposto aqui no cilindro, né? Então, vai ser o R 3 também. Vezes a altura que ele deu aqui, para a gente 3 metros também. Fazendo essa continha, a gente chega em 117 π metros cúbicos. Como ele falou aqui, ó, utilize 3 como aproximação para o π. Multiplicando o 117, eu tenho 351 metros cúbicos. Bom, aí realmente não vai caber tudo em um caminhão só. Ele tem a capacidade de 20 metros cúbicos que ele consegue transportar. Então, dividindo por isso, pelo volume aqui do silo, eu acho o número de viagens. Então, vou precisar fazer 17,55 viagens para transportar todos esses grãos. Só que eu não faço 0,55 viagens, né? Eu enchi meu caminhão com 20 metros cúbicos, ainda ficou um pouquinho, vou precisar voltar. Ou seja, eu vou precisar fazer mais uma viagem. Então, são 18 viagens no final que eu vou precisar fazer.
É a alternativa D para o Enem. Mais um da Unicamp. Depois de encher de areia um molde cilíndrico, uma criança virou-o sobre uma superfície horizontal. Após a retirada do molde, a areia escorreu formando um cone cuja base tinha raio igual ao dobro do raio da base do cilindro. A altura do cone formado pela areia era igual a... Então aqui ele deu essas alternativas, até a alternativa D, né? Para quem não sabe, vestibular da Unicamp vai até a alternativa D. 3/4 da altura do cilindro, meio da altura do cilindro, 2/3 da altura do cilindro. Então ele quer que a gente relacione essas alturas. Bom, o volume deles vai ser igual, porque eu tinha isso aqui cheio de terra, aí a criança só tirou ela assim. Então vai ficar a mesma quantidade de areia aqui, ou seja, o mesmo volume. Então ele quer saber a altura Hzinho desse cone aqui. Eu chamei de Hzão, a altura do cilindro. Qual que vai ser o raio do meu cilindro? Vai ser R sobre 2. Aqui ele deu o R aqui, mas é o diâmetro, hein? Atenção. O raio aqui vai ser R sobre 2. E aqui a gente tem um diâmetro de 2R, então o raio vai ser R. O volume do cilindro, então, vai ser igual ao volume do cone. Aí a gente consegue relacionar eles. Então, o volume do cilindro é a área da base vezes a altura, e o volume do cone, já que fez bico, multiplica por 1/3. Então, 1/3 da área da base vezes a altura. Então, a área da base aqui vai ser πr ao quadrado, o raio aqui no caso vale R sobre 2, então R ao quadrado, 2 ao quadrado, vezes o Hzão, que é o que eu chamei aqui a altura do cilindro, igual a 1/3 da área da base, que é πr ao quadrado, o raio aqui no caso é R, e o Hzinho. Eu consigo cortar o π aqui e o R ao quadrado. Então eu fico com H ao quadrado igual a Hzinho sobre 3. Bom, ele quer saber o Hzinho, então eu passo o 3 para cá. Então H é igual a 3Hzão sobre 4, ou seja, 3/4 da altura do cilindro. A altura do cilindro é H. É o que fala a alternativa A da Unicamp. 3/4 da altura do cilindro. Agora vamos falar de tronco de cone. O que é o tronco de cone? Então a gente tem o cone aqui. Se eu cortar o cone mais ou menos nessa altura aqui, eu vou ter duas figuras aqui. A de cima eu vou ter um cone menor, e aqui o de baixo é o que eu chamo de tronco de cone. Olha aqui, ó, aqui a gente tinha originalmente um cone, aí a gente cortou ele aqui. Então eu fico com um tronco de cone com uma base maior aqui, de um raio R1, e uma base menor, com um raiozinho aqui R2. Aqui a gente continua chamando de geratriz, só que aqui não é geratriz do cone, é a geratriz do tronco. E uma altura aqui H, uma altura H1. Esse tronco de cone aqui já caiu bastante em vestibular também, como nessa questão aqui do Enem. Uma cozinheira especialista em fazer bolos utiliza uma forma no formato representado na figura. Nela identifica-se a representação de duas figuras geométricas tridimensionais. Essas figuras são um tronco de cone e um cilindro, um cone e um cilindro, um tronco de pirâmide e um cilindro, dois troncos de cone e dois cilindros. Bom, olha aqui, ó. Então eu tenho essa base aqui maior, cortada por aqui, e aqui é onde a gente tem aquela parte, o furo na forma de bolo. Pessoal, vocês concordam comigo que isso daqui são dois troncos de cone? Por quê? Eu tenho esse daqui, esse maior, só que aqui ele está de ponta cabeça. Se eu continuasse aqui, ó, ele ia formar um cone. Só que como ele foi cortado aqui, eu tenho um tronco de cone.
Esse daqui da mesma forma, só que esse já está em pé. Ó. Se eu continuasse aqui, eu ia formar um cone também. Só que ele foi cortado aqui, então eu tenho mais um tronco de cone. Portanto, a alternativa D, 2 troncos de cone. O volume do tronco de cone, ele tem uma formulinha específica para ele. O volume do tronco de cone é calculado dessa forma aqui, ó. 1/3 de π vezes H1. H1 aqui é a altura do tronco, vezes quadrado do raio maior, mais raio maior vezes raio menor, mais raio menor ao quadrado. Precisa gravar isso aqui? Não. Não precisa gravar isso aqui. Você pode achar o volume do tronco, por exemplo, subtraindo o volume do tronco maior do volume do tronco do cone menor aqui, dessa parte aqui empontilhado em branco. Eu não gravei essa formulinha aqui, tá? Não gravei. Uma relação mais interessante que dá pra gente pensar aqui, ó, é essa daqui. Volume do cone maior sobre o volume do tronco do cone menor é igual ao cubo dessa relação aqui, ó, da altura do cone maior sobre a altura do cone menor. Lembra que a gente fez relação entre áreas, né? Aqui é a mesma coisa. Só que aqui no caso, relação de volumes, como são 3 dimensões, as medidas aqui vão estar elevadas ao cubo, elevado à terceira potência aqui, porque são 3 dimensões. Multiplico por altura, comprimento e profundidade. Então são 3 dimensões aqui. Só que aqui não é para o tronco de cone, né? Mas sim para os cones. O cone maior e o cone menor. Só que você subtraindo esses volumes, você acha o volume do tronco. Essa formulinha aqui, do volume do tronco, os vestibulares maiores eles vão fornecer essa fórmula aqui, tá? Vestibular menor, assim, talvez não coloque a fórmula, mas FUVEST fornece, ENEM já forneceu, Unesp fornece também, tá? Então não precisa gravar, não vale a pena gravar essa fórmula aí. Olha essa questão da Unesp. Aqui não coloquei aqui de onde vem, mas é da Unesp, segunda fase dela, tá? A Unesp nos diz: a imagem mostra uma taça e um copo. A forma da taça é aproximadamente de um cilindro de altura e raio medindo R1, e de um tronco de cone de altura R1 e raios das bases medindo R1 e R'. Aqui, então a gente tem um cilindro aqui, um cilindro nessa parte aqui, daqui para cima, e um tronco de cone aqui. E a forma do copo, esse copo aqui, é aproximadamente de um tronco de cone. Aqui, mais um tronco de cone, só que com medidas diferentes. De altura 3 R1 e raios das bases medindo R1 e 2 R'. Sabendo que o volume de um tronco de cone de altura H e raios das bases Bzão e Bzinho aí, olha aqui, a Unesp forneceu para a gente o volume do tronco de cone. E dado que raiz de 65 é aproximadamente 8, determine o raio aproximado da base do copo em função de R1 para que a capacidade seja 2/3 da capacidade do copo. Então, determine o raio aproximado da base do copo em função de R para que a capacidade seja 2/3 da capacidade do copo. Olha aqui, o que ele falou no texto, dá para a gente colocar nessa imagem aqui. Ó. Então, a taça é um cilindro mais um tronco de cone e o copo é um tronco de cone aqui.
tá? Todas as informações que ele trouxe aqui para a gente estão nesse desenho aqui. Então ele quer saber quanto que o volume da taça vai ser 2/3 do volume do copo. Aqui eu coloquei tronco, porque o copo é um tronco de cone, mas aqui é tronco, tá? É copo, perdão. Bom, aqui a gente tem duas variáveis só, e ele quer que a gente relacione essas variáveis. O que facilitou aqui são essas alturas aqui, tanto do cilindro como dos troncos de cone, estarem em função de R. Então dá para a gente relacionar essas duas variáveis. O volume da taça vai ser o volume do cilindro mais o volume do tronco, porque é o que forma essa taça aqui, igual a 2/3 volume do tronco, ou seja, do copo, tá? Aqui é do copo. Agora é só eu substituir. Para facilitar a minha vida, eu já tirei print aqui. O volume do cilindro é área da base vezes altura. A área da base é πr ao quadrado, porque é um círculo, né, de raio rão, vezes a altura, r aqui. Mais o volume do tronco. Ele forneceu aqui, ó, então dá para a gente usar. Não preciso fazer aquela relação entre volumes dos cones. Então, já que ele forneceu aqui essa formulinha para a gente, vamos usar. A base maior vai ser o rão ao quadrado, e a base menor vai ser o r'. Só substituir aqui nessa fórmula aqui que ele deu. Igual a 2/3 volume do tronco. Mesma coisa, utilizo essa formulinha aqui que ele forneceu para a gente, só mudo os dados. Aqui no caso, a altura vai ser 3R, 3R'. O raio maior continua R' e o raio menor passa a ser 2R'. Então, substituir aqui, ó, R', como é B ao quadrado aqui, 2R' ao quadrado, 4R' ao quadrado. Então, você vai resolvendo essa equaçãozinha aqui, dá um trabalhinho sim. Aqui, o que ele fez? Ó, multiplicou por 3 para tirar todos esses denominadores 3 aqui. Então, para facilitar, multiplicou tudo por 3. Então, você vai desenvolvendo essa continha aqui e chega numa equaçãozinha de segundo grau. Por que ele forneceu o raiz de 65 aproximadamente 8? Justamente para quando você chegasse nessa etapa aqui, ó, chegar na equaçãozinha de segundo grau. Bom, Léo, mas ainda eu continuo com duas variáveis aqui, rão e r'. Verdade. Só que aqui ele quer relacionar o r' com o rão. Então eu calculo o delta dessa forma aqui, ó. Eu deixo o rão no delta, eu vou continuar, porque lá no final vai sair uma relação do r' com o rão. É exatamente isso que ele quer. Então, como a raiz de 65 aqui vai ser aproximadamente 8, substitui aqui. O r' eu acho dois valores para ele. Só que esse daqui não convém porque ele vai ficar negativo, né? 3R mais 8R, eu tenho 8R. Só que aqui embaixo vai ficar negativo, ou seja, não convém. E o r', 3R menos 8R menos 5R sobre 14, menos com menos, mais. Portanto, o r' vai ser 5R sobre 14. Essa é a relação que a Unesp procurava você fazer aqui. Como que eu deixo minha resposta, Leo? Você coloca
essa relação aqui, porque eu não preciso escrever tudo isso em prova de segunda fase, tá? Só coloco essa relação aqui, que é o que ele quer. Posso colocar essa segunda linha aqui também, para você falar que você enxergou que o volume da taça vai ser o volume do cilindro mais do tronco. Substituo os valores. Substitui os valores aqui no caso são as variáveis, né? Então substituo os valores. Depois você não precisa escrever essa, você não precisa escrever essa. Pode escrever essa daqui, tá? Escreve essa daqui. Depois o R com o mais ou menos raiz de delta aqui, você fala, ó, beleza, achei o delta aqui deu 65R ao quadrado. Já que você falou que a raiz de 65 é aproximadamente 8, eu substituí aqui. Aí beleza, vou achar dois valores para o R, coloco os dois valores, só que esse daqui não convém. Pode escrever lá na prova também, não convém. E deixo esse daqui, ó. Por fim, você finaliza com essa resposta aqui, ó. Interessante você usar os 3 pontinhos, portanto, usa os 3 pontinhos para falar que você sabe a linguagem matemática e deixa como resposta final essa daqui, beleza? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Lista postada no Drive até quinta-feira e até semana que vem com mais geometria. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau, tchau.